Você provavelmente está vendo essas imagens e se perguntando o que está realmente acontecendo entre Irã e Israel. Explosões, ameaças de guerra, líderes do mundo em alerta. Mas o que quase ninguém está dizendo é que tudo isso já foi avisado há mais de 2000 anos. Sim, essa tensão não é apenas geopolítica, ela é espiritual. E se você acha que isso é exagero, vai entender nos próximos minutos por que a profecia de Mateus 24 pode estar se cumprindo diante dos nossos olhos. Agora, se você quer ter acesso a esse tipo de explicação, com base bíblica, história e realidade atual, sem sensacionalismo barato, já se inscreve aqui no canal, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente sua percepção sobre o mundo e sobre o seu futuro. A tensão entre Irã e Israel não surgiu do nada. Ela é o resultado de décadas, ou melhor, séculos, de conflito ideológico, religioso e político. Nos últimos meses, os noticiários têm mostrado uma escalada jamais vista. Ataques de drones, ameaças nucleares, discursos inflamados. Mas o que muita gente não sabe é que, para além dos tanques e foguetes, existe um pano de fundo profético acontecendo. O Irã, que no passado era conhecido como Pérsia, já é citado diversas vezes na Bíblia como um dos protagonistas em conflitos contra o povo de Deus. E agora, em pleno século XXI, vemos novamente esse padrão se repetindo. A pergunta que fica é: isso é só coincidência? Ou é o cumprimento de algo muito maior? Para entender isso, precisamos voltar a um dos momentos mais impactantes do ministério de Jesus, o sermão profético no Monte das Oliveiras. Em Mateus 24, seus discípulos perguntam: Senhor, qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus então responde com uma lista detalhada de acontecimentos que antecederiam o fim. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Isso soa familiar? Porque é exatamente o que estamos vivendo hoje. O mais impressionante é que Jesus disse que esses seriam apenas o princípio das dores, ou seja, o começo de algo muito mais profundo. Mas o que diferencia a nossa geração das anteriores? Afinal, guerras e conflitos sempre existiram. A resposta está na simultaneidade dos sinais. Nunca antes tantos eventos proféticos estiveram acontecendo ao mesmo tempo, com tamanha intensidade. Guerras regionais, crises climáticas, colapsos econômicos, avanço da tecnologia de controle, tudo isso alinhado com a visão escatológica descrita há milênios. Quando Jesus falou sobre guerras e rumores de guerras, ele não falava apenas de tanques no campo de batalha, mas de um cenário de instabilidade global que afetaria todas as nações. E hoje, quando vemos Irã e Israel à beira de um confronto direto, com grandes potências envolvidas nos bastidores, é impossível ignorar que estamos vivendo tempos muito semelhantes ao que ele descreveu. O Irã, ou melhor, a antiga Pérsia, não é um personagem novo nessa história. Ele está presente em várias profecias bíblicas, como em Ezequiel 38, onde é mencionado como uma das nações que marcharia contra Israel nos últimos dias. A Bíblia fala sobre uma coalizão liderada por Gog da terra de Magog, interpretada por muitos como uma aliança envolvendo Rússia, Irã e outras nações islâmicas, que tentaria destruir Israel. Hoje, ao observarmos a aproximação militar entre Irã, Rússia e China, começamos a ver peças se encaixando. Isso não é teoria da conspiração, é leitura profética à luz dos fatos atuais. E quando a realidade começa a se alinhar com a profecia, é sinal de que algo grandioso está para acontecer. Israel sempre foi o relógio profético de Deus. Quando queremos saber em que ponto da história estamos, basta olhar para Israel. Desde 1948, com a restauração do Estado, até os conflitos atuais, cada movimento envolvendo essa pequena nação é como o ponteiro de um relógio que avança para a meia-noite. E agora, com o cerco apertando e o ódio ao povo judeu aumentando em várias partes do mundo,
percebemos que esse relógio está acelerando. Jesus disse que a geração que visse a figueira florescer, uma metáfora para a restauração de Israel, não passaria até que tudo se cumprisse. E adivinha, essa geração somos nós. Mas não são só guerras e alianças que estão nos alertando. Os sinais estão por toda parte. O amor se esfriando, o aumento da maldade, a perseguição aos cristãos, a banalização da fé, a manipulação da verdade. Tudo isso já havia sido previsto. A apostasia, o abandono da fé por muitos, é visível. Nunca se pregou tanto. E, ao mesmo tempo, nunca se viu tanta indiferença espiritual. Isso também está em Mateus 24. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Estamos vendo isso dentro de famílias, igrejas, nações. O caos não é mais algo distante. Ele está ao nosso redor. Com tudo isso, é natural perguntar: estamos próximos da grande tribulação? Aquele período de 7 anos descrito no Apocalipse, em que o mundo mergulhará em um caos sem precedentes? Muitos estudiosos acreditam que sim. Outros dizem que ainda falta muito. Mas uma coisa é certa: os sinais de que algo está prestes a explodir, no físico e no espiritual, estão cada vez mais evidentes. E esse possível conflito entre Irã e Israel pode ser a fagulha que desencadeará uma série de eventos proféticos incontroláveis. A Bíblia fala sobre dores de parto, que aumentam em frequência e intensidade. E se essas guerras forem as contrações iniciais? O mais assustador é que a maioria das pessoas não está prestando atenção. A mídia foca apenas no aspecto político, nas estratégias militares, mas omite o que está por trás: um movimento espiritual profundo, onde forças invisíveis estão em guerra, preparando o cenário para o que virá. A profecia bíblica não está em silêncio, ela está gritando. Mas só ouve quem quer ouvir, e só entende quem busca discernimento. Enquanto todos olham para as bombas, poucos olham para as Escrituras. E é aí que mora o perigo: ignorar os sinais do céu, porque estamos distraídos com os ruídos da terra. Mas afinal, qual o seu papel nisso tudo? Você acha que está assistindo a tudo isso por acaso? Que nasceu nessa geração apenas para ver notícias? Não, você está aqui porque Deus quis, porque você tem um chamado, uma missão. Entender os tempos é o primeiro passo, agir com sabedoria é o segundo. Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa vigília não é passiva, é ativa. É estar alerta, firme na fé, buscando entendimento, ajudando outros a enxergar também. Ignorar os sinais é como ver um alerta de tsunami e continuar deitado na praia. E você, vai esperar a onda chegar? A profecia de Mateus 24 não é um aviso isolado. Ela está conectada a um grande quebra-cabeça profético que se estende por toda a Bíblia. Em Daniel, encontramos visões que complementam as palavras de Jesus. No Apocalipse, João detalha eventos que parecem sequenciar diretamente as dores mencionadas por Cristo. Ezequiel, Isaías, Joel, todos esses profetas alertaram para tempos de conflito e julgamento. O que estamos vendo entre Irã e Israel pode muito bem ser o elo de ativação de uma cadeia de acontecimentos que levará o mundo a um ponto sem volta. E entender essa interligação é como ter um mapa em mãos no meio de uma tempestade. Não se trata de assustar, mas de preparar, porque o alerta está dado e ignorá-lo pode custar caro. Uma das estratégias mais eficazes para o avanço profético é a manipulação da verdade. Jesus alertou sobre os falsos profetas, mas hoje eles não estão apenas nos púlpitos. Estão nos palcos, nas redes sociais, nos noticiários. A verdade tem sido relativizada, diluída, trocada por opiniões. E quando a verdade se torna opcional, o engano vira norma. O discurso atual sobre paz e segurança no Oriente Médio, por exemplo, pode parecer esperançoso, mas pode ser a base para algo mais sombrio, como a ascensão de uma figura que trará uma falsa paz, o Anticristo. E muitos, por falta de discernimento, o receberão de braços abertos. A verdade é, o engano será tão convincente que, se possível, enganaria até os escolhidos.
A perseguição religiosa já não é mais uma possibilidade distante. Ela está acontecendo agora. Em várias partes do mundo, cristãos estão sendo presos, atacados, mortos por sua fé. E o silêncio da mídia sobre isso é ensurdecedor. A profecia dizia: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E cada dia que passa, vemos esse ódio crescer. A fé tem se tornado motivo de piada, rejeição, até criminalização. Mas o mais grave é o que acontece dentro das igrejas. Uma fé morna, rasa, sem profundidade. Quando a perseguição bater a porta, quem não estiver firme desmorona. E é por isso que este alerta é tão necessário. Não apenas para reconhecer os sinais, mas para se fortalecer antes que a tempestade chegue com força total. Se você quer saber onde estamos na linha do tempo profético, olhe para Jerusalém. Essa cidade é o coração espiritual do mundo, o ponto onde céu e terra se encontraram e voltarão a se encontrar. As tensões sobre o controle de Jerusalém, o desejo de reconstruir o templo e as constantes disputas religiosas ali não são meras coincidências. Segundo as Escrituras, Jerusalém será o palco de grandes acontecimentos nos últimos dias. E o que está em jogo ali é muito mais do que território. É o trono espiritual que será disputado entre o Messias verdadeiro e o falso Messias. Cada passo que vemos nessa direção nos aproxima de um dos momentos mais épicos da história da humanidade, o retorno glorioso de Cristo. Mas será que tudo isso é mesmo para agora? Ou estamos apenas vivendo mais uma fase turbulenta do mundo? Essa é uma pergunta legítima. E a resposta não está em datas, mas nos sinais. Jesus foi claro ao dizer que ninguém sabe o dia nem a hora, mas que deveríamos observar os sinais. E quando eles se multiplicassem, quando se tornassem intensos e globais, era para levantar a cabeça, porque a redenção estaria próxima. Não importa se o retorno de Cristo será amanhã ou daqui a décadas. O que importa é estarmos prontos agora, porque mesmo que ele demore, a nossa vida é curta. E quando ela termina, o nosso tempo pessoal de preparação se esgota também. No meio de tantos sinais de dor, também há um sinal de esperança que está se espalhando como nunca. O Evangelho sendo pregado a todas as nações. Jesus disse que esse seria um dos últimos sinais antes do fim. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Hoje, com a tecnologia, com as redes sociais, com os missionários online e offline, o Evangelho está alcançando cantos do mundo onde antes era impossível chegar. Esse movimento, ao mesmo tempo em que é belo, também é um indicador profético. O relógio está quase marcando meia-noite, e a luz ainda está acesa, esperando os últimos serem alcançados. Mas e agora? O que você faz com tudo isso? Fica assustado? Ignora e segue a vida ou toma uma decisão? Porque essa mensagem não veio até você por acaso. Ela é um chamado, um alerta, um convite à preparação, mas também à transformação. Talvez esse vídeo tenha sido a resposta a algo que você sentia e não sabia explicar. Agora você entende. Agora você viu os sinais. E agora você pode continuar apenas assistindo ou pode despertar e se posicionar. A decisão é sua. Mas uma coisa é certa, depois de ouvir tudo isso, é impossível dizer que você não sabia. Por isso, se essa mensagem falou com você, não deixe ela morrer aqui. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sino. Não por vaidade, mas porque o tempo está acabando, e cada vídeo como esse pode alcançar mais uma alma, mais uma vida, mais um coração que precisa acordar. Enquanto ainda é dia, vamos fazer o que precisa ser feito, porque a noite vem, e com ela, o cumprimento total de tudo que foi escrito. E quando isso acontecer, que você esteja firme, desperto e preparado, porque o fim é só o começo.